Depois de 4 meses de pandemia, muitas empresas em vários segmentos não resistem mais à incapacidade financeira para honrar todas as dívidas. Apenas no mês passado, o país cresceu em 71% o número de falências, se comparado com o mesmo período do ano passado. E agora tem também a questão da reforma tributária. E aí, para a gente saber quais os rumos da economia do país, nós vamos agora conversar aqui no Jornal do Meio-Dia, no estúdio paralelo aqui do Jornal do Meio-Dia, com o economista Daniel Pucca. Boa tarde, Daniel. Olá, Lúcio. Boa tarde, pessoal. Daniel, é como se não bastasse aí todos esses efeitos devastadores aí na economia, provocados aí pela pandemia do coronavírus. Agora existe aí uma preocupação muito grande com essa reforma tributária. A proposta do governo chegou ontem lá à Câmara dos Deputados e parece que vai ter dificuldades para ser aprovada, não vai? Lúcio, nós estamos num momento de clarividência de todos os fatos econômicos, né? O governo ele já vinha, antes da pandemia, tendo uma necessidade de adequação de contas públicas, né? Nós falávamos ano passado bastante de reforma da Previdência, né? Não sei se você lembra o quanto custou para a sociedade essa discussão, né? E vindo a crise econômica no mundo inteiro, com a questão do coronavírus, voltamos a ter que acelerar os programas para fazer a sustentabilidade do nosso país. Quando você traz o número de aumento de falência, por exemplo, das empresas, isso traz o quão complicado e enrijecido é o nosso sistema. O nosso país, lembrando, ele já não vem de um ciclo econômico de crescimento. Nós temos algum tempo já que estamos andando de lado. Então, são alguns anos, desde 2015, que a economia ela cai ou cresce no máximo 1%. Né? Então, as empresas elas já vêm passando por um momento de sufoco do capital de giro, já vêm fazendo adequação nas suas contas. Né? E agora nós voltamos com a entrevista do economista Daniel Pucca, que estava falando que a gente conversava sobre a reforma tributária, a proposta do governo que chegou ontem à Câmara dos Deputados. Tentando ser um pouco mais objetivo, Daniel, sobre esta reforma aí. O governo deve ter dificuldade de fazer passar essa reforma, porque ela acaba privilegiando aí setores que já têm muitos benefícios, né? Setores da indústria, como a indústria automobilística, e prejudicando muito o setor de serviços, que responde por uma parcela mas muito grande da economia do país e que é um setor que deve ser prejudicado. Perfeito, Lúcio. Os serviços é considerado mais ou menos em torno de 70% de todas as atividades econômicas do nosso país. E nessa primeira etapa, né, o governo dividiu em 4 etapas a reforma. Nessa primeira etapa, justamente para quem aumenta a carga tributária é para quem atua no setor de serviços. O governo fala numa compensação. Essa compensação viria para as empresas do setor de serviço na carga da parte trabalhista. Ela seria diminuída para que você tenha um incentivo de contratar com um menor custo e compensar no faturamento direto com esse imposto maior. A pergunta fica, Lúcio, vai ter essa compensação? Faz sentido? E a pessoa que tem empresa de serviço e que tem poucos funcionários, ou até mesmo quase nenhum, qual compensação ela conseguiria? Ou seja, seria uma reforma para os grandes, prejudicando os pequenos e os médios? Num primeiro momento, essa é a impressão que fica. Tá? O governo, lembrando, apresentou ontem. Então, nessa primeira análise da informação que foi aberta, né, para a mídia como um todo, você tem diretamente um aumento de carga tributária para a pessoa que presta serviço, tem pouco capital trabalhista, né, porque a compensação vem através do salário que você paga. Então, quem mais tiver funcionário registrado vai ter uma queda proporcional. Então, tecnicamente, as maiores empresas ou maiores empregadores tendem a ter um menor custo trabalhista, compensando mais esse aumento no imposto direto. Né? Então, quem for maior tende a ter a compensação mais adequada, ou até mesmo uma compensação de zerar, ou seja, ele aumenta na receita a tributação e compensa totalmente isso devido à quantidade de pessoas que trabalham.
Mas o pequeno, geralmente ele é o prestador de serviço ou ele tem mais um funcionário. Então, a pergunta fica, o quanto isso vai compensar? E esta primeira parte aí da proposta do governo seria a mais branda da reforma tributária. Tem uma polêmica danada aí por conta da CP, não é? Que é a contribuição de pagamentos, que seria de 0,2%, incidindo inclusive sobre as transações no mercado digital. Sim, Lúcio. Imagina você comprar hoje uma mercadoria, nós estamos num período de pandemia, as compras digitais elas aumentaram muito, né? Então, se você parar para pensar, você teria, o pessoal chama de nova CPMF, né? É um custo sobre a transação de compra, né? 0,2%. Fica a pergunta, né? Quantos países praticam esse tipo de tributação? Pelo que nós temos consciência, os que ainda mantêm são apenas 4 países, dessa forma como é. Então, será que isso é uma modernização tributária mesmo, de fato? Será que esse é o único caminho? Nós, como economistas, nós entendemos que tributar dessa forma não é o caminho. Muito obrigado pela presença e pelas suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos.